A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Santa Serra News. E hoje, como todas as semanas, quando nós temos a possibilidade, estamos trazendo algumas pessoas que fazem parte da história de Lages. Temos o prazer de estar recebendo no dia de hoje o empresário Humberto Arantes, um dos diretores da Transul, que já presta serviço na nossa cidade por muito tempo. Evidentemente que a gente sabe que existiu recentemente algumas polêmicas com relação ao contrato da Transul com a Prefeitura. Isso nós vamos conversar também no decorrer do programa, mas nós queremos mais do que nunca saber a história da Transul na cidade de Lages, a forma que ela chegou aqui em Lages, como está sendo o trabalho dela ao longo desses 50 anos que está por aqui. Enfim, vamos reportar um pouco coisas altamente positivas também e coisas boas que a Transul tem feito pela nossa cidade. Como todas as semanas, estamos junto com o Ricardo, que todos vocês sabem, o professor Ricardo é PhD em vários segmentos e no ramo também do transporte. Ele realmente é um senhor que tem muito conhecimento. Ele veio com as baterias recarregadas porque esteve em Florianópolis visitando a sua mãe, enfim, tomou aquele arzinho do manezinho da ilha. Daí, Ricardo? E é bom, né? É bom? É bom. Inclusive tive no restaurante do Arantes. Ah, teve? Tá, mas e a Plantano do Sul. E a tua tarrafa tu não levou para pescar nada? Eu perguntei se ele conhecia o Humberto, ele disse que não. Não? Humberto, não conheço. Mas tudo bem. Humberto, tudo bem com o amigo? Satisfação em tê-lo aqui conosco. E mais do que nunca é um prazer revê-lo depois de algum tempo, essas pandemias que nos deixou um pouco afastados, enfim. É verdade. Mas o amigo tá bem, tá num aspecto bom, tá tudo certo comigo? Não, graças a Deus, estou bem, saúde boa, disposto para o trabalho, porque tem sido um desafio muito grande que a gente tem passado a nível da empresa. É uma situação que já vinha anterior à pandemia, mas com a pandemia agravou bastante, Então tem sido um desafio, mas a empresa conta com uma equipe muito qualificada, gerentes já todos eles muito experientes, uma equipe de colaboradores muito bem selecionada, bem treinada, todos assim engajados no propósito da empresa. De forma que, graças a essa condição, nós estamos conseguindo superar essa difícil fase que estamos atravessando. Essa difícil fase é para todos os setores e acredito também para todas as empresas de transporte de municipais, que ficou muito mais difícil. As estaduais, inclusive, não estavam, na época da pandemia, não estavam nem podendo fazer, não estava funcionando também, Nós tivemos, no caso nosso aqui, das empresas do coletivo urbano, em todo o estado, nós ficamos com o serviço suspenso por 86 dias, logo que iniciou a pandemia, Isso deu um impacto muito grande, porque as despesas continuavam e nós ficamos sem nenhuma receita. E depois, quando retomamos ao trabalho, só retornou 25% dos passageiros que nós tínhamos antes da pandemia. Ou seja, naquela época, vocês se lembram bem, a pandemia, a grande mídia, principalmente, propalou muito a ideia de que o transporte coletivo seria um vetor de transmissão da Covid, que deveria evitar aglomeração. Então, naturalmente, as pessoas ficaram com medo de andar de ônibus. Então, só voltou mesmo para o ônibus, para o sistema de transporte coletivo, aqueles que não tinham nenhuma outra opção. E apesar de já termos superado, desde que a partir de setembro do ano passado, quando a vacina já fez os efeitos, as pessoas ficaram mais seguras,
a fase crítica da doença foi superada, né? Então as pessoas começaram a voltar. Mas como ficaram muito tempo fora do sistema de transporte, praticamente 2 anos, boa parte desses usuários provavelmente não irão voltar ao sistema de transporte coletivo, porque eles certamente já arrumaram outra forma de transporte, né? Agora, o prefeito tomou uma decisão muito importante nesse início de ano, que foi não aumentar o preço da tarifa. E isso está possibilitando que o usuário volte, porque à medida em que a gasolina subiu muito de preço, naturalmente também o táxi, o Uber e também o transporte individual teve um impacto grande nos custos, aí ao não aumentar o valor da tarifa, o sistema de transporte coletivo ficou mais competitivo. Então, nós estamos vendo um retorno do passageiro gradativo. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 53% dos passageiros que nós tínhamos antes da pandemia. Quer dizer, evoluiu de 25% logo que retomamos o serviço para 53%. Então, nós estamos nessa expectativa de que esse crescimento continue. Roberto, em não aumentando os valores da tarifa, hoje a tarifa está em R$ 4,30 para antecipada e R$ 4,50 embarcada. O valor, se houvesse os reajustes, elas estariam hoje em torno de R$ 7,00 e alguma coisa? Seria isso? Exatamente, porque no caso se trata de uma revisão tarifária. Certo. O que é revisão tarifária? Revisão tarifária é um cálculo que considera todos os fatores e que chega-se a um valor de tarifa que deveria ser praticada daqui para frente para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Porque, para você entender melhor essa questão, vou começar por um ponto, ou seja, o sistema de transporte coletivo ele foi concebido para ser custeado exclusivamente pelo passageiro pagante. À medida em que, ao longo dos anos, esses passageiros têm cada vez diminuído mais... Poder aquisitivo menor também, né? E as pessoas optaram pelo transporte individual, né? Há muito tempo que o governo tem estimulado o transporte individual, então o acesso ao automóvel, à moto, ficou muito fácil, com prestações a longo prazo e etc. Então houve uma migração muito grande para o automóvel e as pessoas, ao longo desse tempo, têm deixado de usar o transporte coletivo. Isso tem ocorrido, a gente identifica isso ano a ano, essa queda. Mas com a pandemia, houve uma queda, digamos, vertiginosa, né, que eu acabei de comentar, com relação aos passageiros que transportávamos antes da pandemia, só voltaram 25%, só um quarto desses passageiros. Ou seja, como é que você vai pagar a conta com tão pouco passageiro? Ou seja, só os passageiros, só com o valor arrecadado com a passagem, não se tornou mais viável a manutenção do sistema de transporte público. E esse fenômeno não é de Lages, é em todo o país. Então o sistema de transporte coletivo no país todo está à beira do colapso, está passando por uma crise muito profunda e está exigindo do poder público, no caso das prefeituras, uma intervenção no sentido de aportar recursos para complementar o necessário para cobrir esse custo. Mas isso é previsto quando é feito o edital e no contrato. Perfeitamente. Então, assim, no momento que não existe esse reajuste, que hoje estaria em R$ 7,00 alguma coisa, essa diferença, o poder público é que banca esse valor? A rigor, são duas coisas distintas. Uma coisa é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que eu posso falar em seguida. Certo. Com relação à sua pergunta, o fato de não ter aumentado a tarifa, que pelo cálculo da revisão tarifária, para reequilibrar o contrato daqui para frente, essa tarifa teria que ser R$ 7,96. Quer dizer, totalmente impraticável. No início do ano seria R$ 6,93. Hoje, com o aumento do diesel, salários, etc., já está em R$ 7,96. Ou seja,
É uma tarifa totalmente impraticável. Você vê que o prefeito manteve a tarifa de R$ 4,30, ao invés de praticar uma tarifa desse porte. Por quê? Se você for colocar uma tarifa dessa na rua, for cobrar isso do usuário, o que vai acontecer? Vai haver uma evasão muito maior de passageiros. E aí o sistema realmente entra em colapso definitivamente, porque não se sustenta. Então, nesse sentido, o prefeito manteve a tarifa e encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para que a Câmara, então, aprove um subsídio à tarifa. Perfeito. É isso que ocorreu. E quanto às empresas, diminuiu muito o número de pessoas que recebem o ticket, o cartão, né, para usar mensalmente? O Vale Transporte? Sim, não. De uma forma geral, impactou todo o sistema, né? A Vale Transporte ainda responde hoje por mais de 80% das passagens, né? Mas diminuiu bastante, sem dúvida, nesse movimento, né? Proporcionalmente ao que era antes. Eu sei que lá em Florianópolis as empresas, grandes empresas passaram a dar gasolina para os empregados irem e vir. Exatamente. Durante a pandemia ocorreu muito isso. Como os empregados, os colaboradores estavam com muito medo de andar de ônibus, então os empregadores também, para tentar evitar o Covid, começaram a dar dinheiro para que eles botassem gasolina no carro, para que fossem com o vizinho que tinha carro, então se dividiam a gasolina, ou seja, arrumaram formas alternativas de se transportar, né? Agora, ao manter a tarifa no patamar que está, e ao mesmo tempo subiu muito o preço do diesel, né, e principalmente da gasolina, então o usuário está voltando aos poucos, porque o transporte coletivo voltou a ser competitivo em termos do custo para as pessoas em geral. Para as pessoas que trabalham. Humberto, nós vamos fazer o primeiro intervalinho, nós retornamos em seguida. Esse assunto é muito interessante, até para nós esclarecermos, né, que aqui nas cidades de Lages, hoje, Humberto, nós temos a felicidade da Nova Era estar em 290 municípios de toda Santa Catarina. Que beleza, né? Parabéns. Então a gente, assim, até para nós colocarmos de uma forma muito clara, e o Humberto, como diretor da Transul, está aqui, para colocar essas situações, porque assim houve uma polêmica aqui na cidade com relação ao repasse de valores que é feito pela prefeitura, mas isso tudo é muito lícito, né? Até porque hoje cada vez mais as coisas são mais complicadas se cometer alguma ilegalidade. Então, assim, alguns vereadores fizeram algum tipo de manifestação, mas isso tudo é fato superado. Nós estamos aqui somente com o objetivo de esclarecermos, né, não só essa situação, mas vamos esclarecer também o quanto é importante a Transul trabalhando nessa cidade e quanto que ela já fez por todas essas pessoas que se utilizaram do seu meio de transporte. Nós retornamos em seguida para o segundo bloco. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Nós
Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral. A distribuidora Avita, na sua região de atuação, representa com exclusividade o maior grupo do segmento lácteo do Brasil e do mundo, o Grupo Lactalis, com as marcas Batavo, LG, Parmalat, Presidente e outras. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui no segundo bloco com o diretor da empresa da Transul, Humberto, né? E no primeiro bloco já o Humberto fez um encaminhamento perfeito aí de algumas dificuldades que a empresa passou a ter após a pandemia. E a gente conversou um pouquinho sobre a questão das tarifas. Humberto, mas essa situação ela tem sido pauta, né, de algumas ações de alguns vereadores na Câmara de Vereadores com relação ao repasse que é feito ou que foi feito numa oportunidade, num valor Y, lá parece 4 ou 5 milhões, uma coisa assim nesse sentido, e agora isso voltou à tona. Explica para nós assim, como é que foi formalizada essa questão do contrato e de que forma que é feito esse repasse, que eu particularmente eu tenho conhecimento que é mais do que ilícito, né? A gente sabe que isso faz parte do encaminhamento do edital e do contrato que é feito. Como é que foi feito isso? Bom, primeiro é preciso que se entenda que o contrato de concessão, não só o nosso, mas em geral, as concessões em geral, que são regidas por leis federais, pela lei das licitações, pela lei das concessões, e também tem uma lei municipal 2413 de 98, que orienta e determina a regra que tem que ser estabelecida numa concessão. Então não é uma coisa específica de Lages. Todos os contratos de concessão em todo o país se pautam por essas leis federais. E nessas leis, entre outras coisas, é previsto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, quando houve a licitação, a prefeitura, no caso o poder concedente, aqui no nosso caso a prefeitura municipal, ela apresentou todo o arcabouço da concessão, ou seja, quantas linhas nós teríamos que operar, quais os horários, que tipo de ônibus, qual tipo de oficina que nós teríamos que ter, qual o grau de manutenção, né? Enfim, todos os aspectos que envolvem a concessão estão detalhados no contrato de concessão. E estabeleceu também que na época tinha um determinado volume de passageiros. Se eu não me falha a memória, é da ordem de quase 500 mil passageiros na época. Isso em 2016, na então administração do prefeito Eliseu Matos, mas este contrato, inclusive, ele foi elaborado inicialmente na administração anterior do prefeito Renatinho. Mas houve um questionamento com relação ao valor de outorga e esse contrato foi então submetido ao Tribunal de Contas, que analisou detalhadamente o contrato e para que ele pudesse ser republicado então em 2016. Inclusive, diga-se de passagem que o Tribunal de Contas começou a adotar esse edital de Lages como modelo e referência para o Tribunal de Contas, no caso de analisar outros contratos. Ou seja, este contrato prevê, entre outras cláusulas, que ali tem naturalmente uma série de obrigações que a empresa tem que cumprir e também o poder concedente tem que cumprir. Entre as obrigações do poder concedente está manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. E entre os direitos da empresa está justamente o direito de ter a concessão equilibrada. Então, o que aconteceu? Quando, por ocasião da licitação,
a gente fez um plano de negócios para 20 anos, considerando os investimentos iniciais, todos os custos que teríamos no decorrer deste processo, com renovação de frota, etc., e baseando naquele nível de passageiro que foi colocado no edital. Ou seja, tem tantos passageiros, então eu vou ter um custo de investimento dessa ordem, o processo é de 20 anos, faça um fluxo de caixa, um plano de negócio, para você chegar então no valor de tarifa baseado naqueles dados. Até porque tinha uma planilha que dava esse tipo de condição de fazer, né? Exatamente, essa planilha veio no edital. Perfeito. A Transul se limitou a preencher determinados coeficientes, por exemplo, coeficiente de consumo de pneus, coeficiente de diesel, qual que é o percentual da mão de obra administrativa sobre o total. Diversos custos estão ali contemplados na planilha. O que a Transul fez foi simplesmente preencher os dados e com isso gerar um plano de negócios. A partir desse plano de negócios estabeleceu-se uma tarifa. Essa tarifa que foi colocada na proposta do edital e que venceu a licitação. Por sinal, não apareceu ninguém, né? Não apareceu nenhum interessado em explorar o transporte de lajes, como eu já disse. Então, o que acontece? De 2016 para cá, conforme eu disse, já estávamos experimentando uma queda de passageiros, não muito acentuado. Com a pandemia, despencou o volume de passageiros, ou seja, ao cair a base de passageiros, que era 400 e tantos mil, foi reduzido para 25% disso, ou seja, desequilibrou totalmente o contrato. Porque, conforme eu disse, toda a receita do sistema vem da passagem paga pelos usuários. Se não tem passageiro suficiente para cobrir essa conta, a concessão fica desequilibrada. Ou seja, o que se gasta para movimentar os ônibus, para cumprir os horários, para fazer os itinerários, não é coberto pelo valor arrecadado. Então há um desequilíbrio no contrato, há um desequilíbrio na concessão. Por consequência, o poder concedente, por obrigação contratual, ele tem que restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, ele tem que aportar recursos de forma a evitar que o sistema de transporte entre em colapso. E isso é que foi feito, baseado na legislação, na lei 8666, que é a lei das concessões, no artigo 65, prevê especificamente essa obrigação do concedente de restabelecer o equilíbrio em condições como foi da pandemia, em situações excepcionais. Então, está perfeitamente justificado. E tem também uma lei municipal, a 2413, que é muito clara no sentido de que o poder público, né, no caso o poder concedente, tem que cumprir e fazer cumprir todos os aspectos do contrato de concessão, assim como estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Ou seja, está totalmente fundamentado, em termos assim, é totalmente legal esse repasse feito pela prefeitura. Agora é importante que as pessoas entendam o seguinte: a prefeitura se limitou a repassar para a empresa apenas o estritamente necessário para cobrir o custo da operação. Porque o que aconteceu? Nós operávamos nós tínhamos 70 carros, dos quais em torno de 53 era a frota operante, né? E transportava 460 mil passageiros. E com a queda, com a redução do passageiro, nós passamos a oferecer apenas 40% dos horários que tínhamos antes da pandemia para atender esses 25% de passageiro. Mesmo assim, ficou um déficit. Esses 25% de passageiro não cobriam os 40% de serviço oferecido. Então, a prefeitura se limitou a cobrir apenas esse déficit. Então, foi um custo quilométrico descontado, feito através de um plano de logística humanitário que visou unicamente que o transporte coletivo entrasse em colapso. Mas não veio um dinheiro federal para esse tipo de repasse? Veio sim. O governo federal repassou para a Prefeitura de Lages, em 2020,
30 milhões de reais para cobrir despesas da saúde e mais 20 milhões de reais para compensar a perda de receita que houve naquela época, que houve um lockdown, certo. Houve uma redução da atividade econômica, a prefeitura perdeu receita. Então esses 20 milhões veio para compensar essa perda de receita e também para outras demandas consequência da Covid, como foi o nosso caso, né? Então esse recurso não saiu do orçamento da prefeitura propriamente dito, vier do governo federal. Inclusive agora que está previsto esse subsídio à tarifa, que deve ser voltado para a Câmara, que o prefeito inclusive retirou o projeto de lei da Câmara e agora está reencaminhando na próxima semana. Então, esses recursos também do subsídio à tarifa, que provavelmente vai ser aprovado na Câmara, porque se a Câmara não aprovar o subsídio, vai ter que praticar uma tarifa de R$ 7,90, o que não dá, isso aí é totalmente inviável. Quer dizer, isso vai onerar demais os empregadores, né, que dão o vale transporte, vai onerar demais o usuário e vai inviabilizar o sistema de vez. O que tu quis dizer, Humberto, antes é que a empresa hoje está trabalhando com 25%, né, da sua estrutura, mas mantém a estrutura dos 100%, não é? Exatamente. Nós mantemos a estrutura, todo o nosso pessoal, as despesas gerais, despesas administrativas, todo o nosso pessoal administrativo, pessoal de manutenção, de limpeza, nós reduzimos proporcionalmente o número de motoristas e cobradores. Os demais foram mantidos, porque a frota em si foi mantida, quase em totalidade. Nós andamos vendendo alguns ônibus, até para fazer fácil as despesas, mas nós estamos com 60 e poucos carros na garagem ainda. E estamos operando atualmente apenas com 35 veículos. Então lá nós estamos com ociosidade de 30 veículos parados na garagem e sem nenhuma remuneração. E isso, né, Humberto, que já foram tomadas algumas medidas nesse sentido. Vocês, inclusive, andaram adquirindo mais ônibus menores, né, novos, né, para tentar operacionalizar melhor essa situação, né? É isso? Perfeitamente. Inclusive, o que aconteceu? Em 2016, por exigência do edital, que previa que a idade média da frota teria que ser 3 anos e meio, né, inicial, e que no decorrer da concessão seria no máximo a idade média de 7 anos. Então nós tivemos que comprar em 2016 18 ônibus. Então nós compramos na época 8 ônibus com 13 metros e 20 de comprimento, 8 ônibus com 12 e 50 e 2 ônibus com 11 metros. Então, só que nós normalmente, anteriormente, a cada 2 anos a gente fazia renovação de frota. Mas como de lá para cá a queda de passageiros já vem acontecendo, nós não conseguimos fazer renovação de frota, porque nós, para comprar esses 18 ônibus, na época, nós tivemos que financiar em 60 meses, que terminou, a última parcela terminou agora em dezembro passado. Então o que nós fizemos? Nós, dentro daquele mesmo valor que nós estávamos pagando, do valor da parcela de financiamento, nós compramos mais 9 ônibus, dos quais 5 micro e 4 ônibus de 12 metros e 50. Agora esse ano, né? Agora este ano, justamente porque aí nós vamos pagar a prestação igual a que nós estávamos pagando, em termos de fluxo de caixa não alterou. Mas nós só pudemos comprar 9 ônibus ao invés dos 18 que compramos. E conforme eu disse, daqueles 18 eram todos ônibus grandes, com exceção de 2 que eram 11 metros. Agora nós estamos com 5 micro exatamente, para adaptar a frota a essa baixa demanda de passageiro, né, e para reduzir custo, tanto o custo inicial de comprar um micro, que um micro custa 60%, 70% de um ônibus maior, e tem um custo de operação muito menor, né, ou seja, ele roda mais com a mesma quantidade de diesel, o pneu custa mais barato, os custos de manutenção são menores, então o ônibus está mais adequado à nossa necessidade atual. E não há reclamação dos usuários, né? Não, nenhuma, porque os ônibus estão andando com a lotação muito baixa,
né? No entrepico você não vê ninguém, é muito pouca gente andando no entrepico. E no pico está assim, poucas pessoas em pé. Algum tempo atrás era normal o ônibus estar superlotado. Sim. Não só aqui, em todo o país. Horário de pico é uma característica do transporte coletivo, que ele lota no horário de pico e no entrepico ele anda vazio. Só que nos finais de semana nós estamos transportando em torno de 4 passageiros pagantes por viagem, no caso do domingo. Mas, no entanto, apesar de ser muito deficitária a operação no domingo e no sábado à tarde, tem que ser mantida porque tem pessoas que precisam do transporte. Então esse custo vai somar ao demais parte do sistema, que todo ele está deficitário, conforme eu disse. Humberto, é claro, é evidente que quando houve o retorno foi só de 25%. Isso. Né? Mas vocês sentem pelas planilhas que vocês têm que isso está evoluindo, está subindo um pouco mais, claro, dentro dessa normalidade que existia anteriormente de ocupação, dificilmente voltará a existir, a não ser que a população cresça muito. Porque as pessoas começaram a buscar uma outra alternativa, mas agora com o preço do combustível também não sei se de repente não é mais barato reutilizar o transporte, né? O que vocês sentem assim, no dia a dia da movimentação dessas pessoas? Não, nós estamos sentindo, principalmente depois de setembro para cá, quando a vacina fez os efeitos desejados e que o prefeito manteve a tarifa no patamar de 4,30, nós estamos experimentando um aumento gradual de passageiros. Atualmente nós estamos com 53% dos passageiros que nós tínhamos da pandemia, então já houve um crescimento considerável. E nosso pessoal de tráfego diariamente monitora por linha e por horário a demanda de passageiros e identifica a necessidade de colocar mais horários. Então, por exemplo, quando retomamos o serviço após aquele período suspenso ali no início da pandemia, os horários entre pico era de hora em hora, porque sempre foi de meia em meia hora os horários para centro-bairro, bairro-centro, né? Então, naquele primeiro momento foram reduzidos para hora em hora. Mas, à medida que foi identificando, alguns bairros já foi pondo de meia em meia hora. Então, bairros como Guarujá já está de meia em meia hora, Santa Catarina, tem outros que na parte da manhã, que o fluxo é maior, também já está de meia em meia hora, outros continuam de hora em hora. Os bairros maiores, né? Como os bairros maiores, enfim, né? Exatamente. E outros bairros continuam de hora em hora no entrepico, porque a demanda está muito baixa ainda, né? Então, a gente tem ajustado a oferta de horário de acordo com a demanda. Né? Aquilo que eu falei, no início da pandemia, quando nós voltamos, era 40% a oferta de horário, hoje nós já estamos com 63% da oferta de horário para transportar 53 passageiros. Os dois principais, as duas áreas principais do transporte coletivo é o trabalhador e o estudante, né? Sim. E qual deles teve a maior queda, assim? Não, o estudante, ele agora está voltando, porque nós tivemos um período na pandemia, que vocês se lembram, que boa parte das aulas presenciais foram suspensas. Então, estavam tendo aula online, né? Então agora, esse ano voltou ao normal. Então a base de estudantes praticamente é igual a que era. Reduziu um pouco, mas não está tão diferente. Os demais ainda continuam nessa proporção que eu comentei agora há pouco. Né? Humberto, todos os bairros continuam de alguma forma sendo atendidos, mesmo com horários maiores, de 1 hora ou de meia hora? Todos os bairros da cidade continuam ou algum bairro ficou de fora? Não, todos os bairros estão sendo atendidos. Né? Houve essa restrição de horário que está sendo adequada conforme a demanda de cada bairro, mas todos os bairros estão sendo atendidos. Nós temos um único caso, que é a linha de Índios, que não foi restabelecida, que não chega a ser um bairro de Lages, que é um distrito de Lages. Sim. Por quê? Porque lá, quando foi colocada essa linha para lá, porque tinha um aviário, e lá tinha em torno de 20 passageiros por dia, né, por viagem, que ia de manhã e voltava no final do dia. Mas depois fecharam o aviário, então a demanda lá estava 3, 4 pessoas, né? Então você imagina, são 20 quilômetros a partir do posto Rex até lá, né? Ida e volta.
Então você tem aí, aliás, 20 km ida e volta é 40 km, 2 viagens por dia são 80 km. Você põe o preço do quilômetro aí, que está R$ 11,50, 11,34 se não me engano, vamos pôr R$10 para fazer uma conta simples. 80 quilômetros vezes R$10 são R$800 de custo por dia. Você transporta 4 passageiros, ida e volta são 8 passagens, a R$4,30, né, alguns inclusive são estudantes, então você transforma um pouco, R$4 na média. R$32. R$32, quer dizer, você gasta 800 para fazer ida e volta e arrecada R$38, né, que você fez 32 reais, ou seja, é totalmente inviável, né? Sim. Então esse serviço é a única linha que não foi restabelecida, sabe? Roberto, é evidente, né, que vocês durante esse período que estiveram aí à mercê das questões da pandemia, a cabeça deve ter fervilhado, né, para buscar algumas alternativas. O que você, assim, claro, você já tomou algumas medidas com relação ao tamanho do ônibus, evidentemente, ônibus menores, deve ter um custo menor também, né? Mas não existe uma outra alternativa que junto com o poder público poderia ser feita, eu digo assim, motivar as pessoas a reutilizarem o transporte, porque eu não vejo na mídia nenhuma propaganda nesse sentido. Transporte de ônibus, que é mais seguro, enfim, algumas coisas assim nesse sentido. Não existe esse planejamento em termos de mídia para divulgar as pessoas reutilizarem o transporte? Não existe, porque a gente parte de um princípio que a pessoa só anda de ônibus se ela precisar e não tiver uma alternativa que lhe agrade mais e que ela consiga manter. Porque eu acho que a única forma de fazer o passageiro voltar é baixando o valor da tarifa, é tornando o transporte barato e acessível, é a única forma, entende? Certo. Porque se não for, inclusive isso já está comprovado, já foram feitas pesquisas em diversos lugares do país, inclusive antes da pandemia, porque essa queda já vem bem de antes, né? Então, numa pesquisa, mais de 60% de passageiros que largaram o sistema disse que voltariam se tivesse uma tarifa menor. Então, o motivador para a pessoa andar de transporte coletivo é o custo baixo. Se a tarifa está alta, inviabiliza, ou melhor, por um pouco mais ou por uma quantidade maior, a pessoa anda de carro, de moto, entendeu? Mas daí, assim, na realidade, assim, claro, por experiências outras, é por isso que eu estou aqui tentando contigo conversar nesse sentido. Lá em Florianópolis, por exemplo, foi criada uma outra alternativa de transporte, que é aqueles amarelinhos com preço um pouquinho maior. Não era o momento de tentar buscar um outro segmento da sociedade a utilizar isso aí? Eu acho como ideia sim, inclusive, só que isso exige um investimento maior no momento em que a empresa está totalmente claro. Descapitalizada. Exatamente, seria incoerente, né? E uma cidade do tamanho de Lages não tem linhas que o executivo vai usar, por exemplo, lá em Florianópolis é diferente, as distâncias são grandes. Lá da Canasvieiras, Ingleses, né? Tem um atrativo da praia também, essas coisas nesse sentido. E são distâncias grandes que compensa a pessoa deixar o carro em casa. Por quê? Se ele vem de carro, ele vai gastar muito tempo, combustível muito alto, chega no centro, tem que pagar estacionamento. Vai enfrentar um trânsito difícil, estressante. Então, quando a distância é maior, para eles compensa mais pegar o ônibus executivo, que tem um custo relativamente baixo, bem mais baixo que o transporte individual, e eles não se estressam enquanto a dentro do ônibus está lendo, está vendo algum conteúdo, né? E não se estressa com o trânsito, não tem custo adicional lá com estacionamento, coisas do gênero. E aqui em Lages ainda não caberia esse tipo de coisa. Acho que em alguns não. bairros, principalmente com poder aquisitivo melhor, porque a gente tem essas situações, né? A gente pode estudar isso, mas a questão o custo desse sistema, ele é um transporte executivo, só transporte sentado. Tem alguns benefícios dentro do lado, ar-condicionado, TV, tem uns diferenciais, sim, né? Mas acontece que aqui em Lages, a maior parte da população de melhor poder aquisitivo mora muito próximo do centro ou próximo do seu local de trabalho.
Então é muito difícil você oferecer um determinado tipo de linha com ramificações que atenda esse público. Senão traz ele até no terminal e depois ele vai sair caminhando até onde ele tiver que ir, ou tem que esperar, entendeu? É uma logística totalmente diferente. Diferente de Florianópolis, que são grandes distâncias, né? Agora, de qualquer forma, assim que passar esse período que é extremamente difícil que nós estamos atravessando, que ficar equacionada a questão do subsídio à tarifa de forma a mantê-la baixa, que nós conseguimos garantir a manutenção do sistema de transporte e que a empresa não abra falência, nós pretendemos conhecer outras experiências no país para pensar em alternativas, em oferecer alternativas para os nossos usuários. Mas isso é um processo depois. Agora a gente não tem condições, porque qualquer alternativa que a gente venha adotar... Não existe, é só a médio prazo para frente. Isso, exatamente. Uma alternativa boa seria os circulares, né? Dá para ser estudado, né? Também. Eu não te disse que ele é um PhD em transporte, tudo bom, meu? Mas olha, viu? Ele já fica. Não, ele fica pensando. O céu está cansado. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui o segundo bloco e retornamos para o último bloco aqui com o Humberto. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral. A distribuidora Avita, na sua região de atuação, representa com exclusividade o maior grupo do segmento lácteo do Brasil e do mundo, o Grupo Lactalis, com as marcas Batavo, LG, Parmalat, Presidente e outras. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui para o último bloco com o diretor da Transul, Humberto Arantes. Humberto, fala um pouquinho para nós da estrutura hoje que a Transul tem em Lages. Qual é a quantidade de funcionários, a quantidade de ônibus você já mencionou, enfim, como é que funciona a estrutura da Transul hoje? Hoje nós estamos em torno de 180 funcionários. Antes da pandemia tinha quantos? 240 e poucos. 250, eu não me lembro mais exatamente quanto tínhamos, mas infelizmente nós tivemos que demitir 80 pessoas, certo, né? Maior parte motoristas e cobradores, mas aos poucos nós estamos recontratando, sabe, à medida do possível, porque são profissionais de muito valor, mas nós não tínhamos como mantê-los no quadro, dada a situação, nós tínhamos que reduzir a operação, então eles ficaram ociosos. E, por outro lado, também nós tínhamos imperiosamente de reduzir custo. Então, infelizmente, tivemos que demitir parte desse pessoal. Mas temos atualmente em torno de 175 funcionários, né?
Estamos com a frota que era mais de 70, atualmente estamos com 62 veículos, mas a operação atual, que está restrita, é apenas 35 veículos que estão operando, desses 62 que temos na garagem, né? Temos então uma oficina ali, né, que é o setor de manutenção, que faz toda essa parte de reparo, manutenção preventiva, manutenção corretiva e toda a dinâmica do dia a dia dos ônibus, né, da manutenção dos ônibus. À noite temos uma equipe que faz a limpeza dos ônibus, além de abastecer, ver questões assim de iluminação, trocar lâmpadas, higienização dos ônibus. Inclusive, normalmente, a gente sempre usou um shampoo bactericida para fazer a higienização dos ônibus, que é feito toda noite. Mas com a pandemia nós passamos a usar também o quaternário de amônia, que é um bactericida, portanto antivírus também fortíssimo, inclusive tem um efeito residual de 72 horas. Então, inclusive após cada viagem durante o período da pandemia, o carro era todo limpo, podia andar 2, 3 pessoas lá, que as moças entravam quando o carro chegava no terminal, limpava todos os bancos, balaústres, todos os locais onde podia ter contato, eram limpos com quaternário de amônia. Então foi um cuidado muito grande que nós tivemos e o resultado foi positivo, que você vê o seguinte, que aquilo que eu comentei, o pessoal dizia, o transporte coletivo é fator de transmissão, é vetor de transmissão de Covid. No entanto, o que acontece? Do nosso pessoal, todos, motoristas e cobradores, que tinham contato permanente durante todo o dia, todos os dias da semana com os passageiros, apenas 15% contraiu Covid. E alguns deles, confirmadamente, o familiar adoeceu primeiro, quer dizer, não pegou dentro do sistema. Então, se fosse um vetor de transmissão, ia pelo menos 50%, 60%, 70% teria contraído. No entanto, apenas 15% contraíram a Covid. Naturalmente, com todos os cuidados que foram tidos. Como esse que eu falei, da higienização do veículo, né? Da questão o álcool gel, o uso de máscara, a ventilação do ônibus, né, durante o percurso, quando estava chovendo, chegava no terminal, abria todas as janelas e portas para ventilar. Então, graças a esses cuidados, né, apenas uma pequena parte de motorista cobradora contraiu o Covid. Então, com relação à estrutura, nós temos também, então tem a estrutura da noite, do pessoal que faz abastecimento, que faz a parte toda a limpeza dos ônibus, por dentro, por fora, e também os ônibus passam por uma limpeza detalhada que vai rodando, na base de 2 ônibus por semana, que é uma super limpeza que é feita de dia, por uma equipe de colaboradoras, mulheres, né, que faz essa limpeza de dia, que detalha, que depois ao final insere o carro. Você pode ver com o aspecto dos carros da Transsul, aspecto de carro novo, sempre brilhando, arrumadinho, por causa desse cuidado que a gente tem com a questão da higiene, né? E nós temos, nós temos o sistema de qualidade total implantado desde 1998. E nós temos 5 pilares da qualidade, quais sejam pontualidade, regularidade é não falhar nenhuma viagem, segurança, tanto do passageiro quanto do transeunte, de outros veículos, a questão da limpeza e higiene e a cortesia no tratamento ao passageiro. Então, baseado nesses 5 pilares é que nós orientamos todo o nosso trabalho para garantir um processo de qualidade. Toda a empresa foi padronizada, ou seja, todos os processos críticos ou repetitivos foram padronizados, de forma que se faz exatamente do mesmo jeito. As pessoas que entram na empresa são treinadas dentro daquele padrão para garantir que ao final do serviço a qualidade seja preservada. Existe um treinamento específico tanto para cobrador como para motorista? Para todos. Para todos? Todas as atividades. Até o servente, por exemplo, que varre o carro, tem uma vassoura específica, tem um jeito de varrer o carro.
o que faz o serviço de pano, que é o pano com shampoo e tal, que passa em todas as superfícies do carro à noite, também tem um jeito de fazer. O motorista tem um procedimento dele, como é que ele dirige, como é que ele para, como é que ele arranca, não pode cortar o carro. Enfim, o cobrador também tem o procedimento dele. Os mecânicos também têm todo um jeito de fazer a manutenção, tem as revisões preventivas, que tem um checklist, que todos os itens são checados nessa manutenção, tem uma quilometragem específica para ver regular de freio, enfim, troca de óleo. Então a empresa ela é monitorada em tempo real e todos os procedimentos são feitos justamente para garantir qualidade, segurança dos veículos e uma boa higiene, né? Então todos os profissionais em todos os setores, inclusive administrativo, são periodicamente treinados para poder ter a motivação adequada e o preparo adequado para desempenhar a sua função. O motorista, no caso, né, que é o protagonista, é a figura principal, evidentemente que toda a estrutura faz parte da empresa. Ele não pode só ter a habilitação, ele tem que ter algum tipo de treinamento específico para dirigir o ônibus. Tem. Inclusive é o seguinte, para ser motorista da Transul, tem duas formas. Uma é que nós temos uma escola, nós chamamos de escolinha de motorista, que nós escolhemos os melhores cobradores com mais tempo de casa e mais bem adaptados ao passageiro, ao sistema de transporte, aos nossos horários que são muito rígidos, começa muito cedo, acaba muito tarde. Naturalmente tem as escalas entre eles, né? A turma que pega bem cedinho para ali no início da tarde, e os que pegam ali vão até as 11 da noite. Mas enfim, então a questão dos motoristas, do treinamento dos motoristas. Isso, os motoristas têm uma formação muito boa dentro da empresa, demora 2 anos para formar um motorista dentro da empresa. E ele, além de dirigir, que é o básico, ele aprende direção defensiva, direção econômica, primeiros socorros, noções de manutenção, a questão de relacionamento interpessoal. Então ele sai com uma formação muito boa. E aqueles que nós contratamos de fora, que hoje 80% dos nossos motoristas são formados dentro da empresa nessas condições. E esses 20%, em torno disso, são contratados, mas por uma seleção muito rigorosa, que o nosso pessoal de tráfego, né, que no caso é o Kister, né, que faz essa seleção, em que tudo olhado, ele tem que ter no mínimo carteira D, tem que ter uma experiência já grande com relação ao transporte, né, de pessoas, e uma série de requisitos que são exigidos. Sobrando, né? Porque, inclusive com as demissões, né, deve ter mão de obra sobrando, né? Ou não? Eu acredito que não, porque o setor de carga do transporte rodoviário cresceu muito com a pandemia. Foi um setor muito beneficiado com a pandemia, porque aumentou muito as compras online, né, o transporte de cargas e tal. Então, acho que o motorista continua sendo um problema, ou seja, não é uma mão de obra que está farta e que está fácil, não. Beleza. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Estamos tendo o prazer de receber aqui conosco o Humberto, que é diretor da Transul, né? Já está aqui em Lages há mais de 30 anos, enfim, tocando a empresa. E é uma empresa que sempre teve um compromisso, uma responsabilidade muito grande com os cidadãos que moram nessa cidade. Então, a gente sempre faz questão, né, de ter esse tipo de bate-papo e de enaltecer, né, serviços que realmente têm história na nossa cidade. Então, o programa Serra News, Humberto, ele tem esse objetivo, né, de levar a população não só de Lages, mas de toda Santa Catarina, as coisas boas que acontecem na nossa cidade. E a gente sabe e tem um compromisso e assim, fica até orgulhoso do serviço que a Transul faz para a nossa cidade. Então, em nome do programa, evidente que o Ricardo depois vai colocar as posições dele, a gente agradece a tua presença aqui, sabe da tua ocupação, da tua disponibilidade, enfim, e estamos sempre à tua disposição para qualquer momento que você sentir necessidade de vir aqui e bater um papo conosco, não só a questão do transporte, mas outros assuntos também, que a gente sabe que você tem um conhecimento muito grande
em vários segmentos. Não é um PhD, como é o professor Ricardo, né, que esse realmente esse é um exemplo, né, é uma pérola, sabe? Então é um rapaz que realmente engrandece muito o nosso programa. Mas também não sou um comendador, né? Não, comendador não. Pode ser que eu alcance a tua idade mas tem que ter serviço prestado, você não tem muito comendador ainda. também. Eu só tenho que agradecer ao Humberto, a presença dele aqui, uma pessoa maravilhosa, que já faz parte da cidade, né, de Lages, mais de 30 anos aqui, né? 32 anos. 32 anos, né? Então, é isso aí, desejo uma feliz semana a todos também. Então eu quero agradecer a você, Ricardo, a você, Marcelo, por essa oportunidade, agradecer ao CEL, né, a Nova Era TV, por essa oportunidade de nós estarmos trazendo informações sobre o setor de transporte, principalmente no contexto atual, para que a população tenha conhecimento de fato de como as coisas estão acontecendo. Então, a todos vocês, muito obrigado a todos que participaram conosco desse bate-papo. Gente, um abraço a todos e na próxima semana estaremos aqui novamente. A gente sabe que o nosso amigo Céu vai fazer uma viagem pelo Pantanal, enfim, já é característico, mas nós já vamos deixar o programa acertadinho para vocês terem a oportunidade de ver novamente o Santa Serra News. Grande abraço. Lá vai a chalana, bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. Diz que ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Chalana!